Olá, eu me chamo Roberto Carlos, eu sou professor de língua inglesa, eu sou especialista em provas militares de língua inglesa. Hoje eu vou resolver com vocês aqui a prova da EFON 2022. Navio de carga que encalhou e sofreu avaria pode ser dividido ao meio. Western Sheld. O navio cargueiro MVS Ant, carregado com óleo, encalhou às 17h50, hora londrina, do dia 14 de abril em Western Sheld, próximo a Belkrock, Holanda, enquanto navegava. O navio sofreu sérios danos, teve o casco rompido e algumas rachaduras, mas não houve um perigo iminente de ruptura. Ele continuou a navegar e foi conduzido em segurança para ser descarregado e, em seguida, rebocado para Hounsworth. Questão número 1. É possível inferir do excerto que o cargueiro MVS Ant ficou desativado e à deriva. Não ficou desativado, né? Ele continuou a navegar. Letra B. O navio quase virou. Letra C. O navio conseguiu evitar danos com a inundação. D. A estrutura principal, a espinha dorsal do navio, está rachada, está avariada. Letra E. Antes de ser esvaziado, o navio foi rebocado para Hounsworth. Gabarito letra D. Então, a espinha dorsal, a estrutura do navio, ela foi avariada. Baseado no texto, responda as perguntas 2 e 3. O texto está aí. Só para você lembrar, a tradução do texto, assim como a prova, estão na descrição desse vídeo. Primeiro túnel para navios é construído na Noruega. A Noruega é pioneira num projeto de construção que facilitará o transporte marítimo. O plano inclui a construção de um túnel por onde os navios passarão para evitarem a península de Stad. O empreendimento está em andamento desde 2017 e já foi aprovado pelo Ministério dos Transportes e Comunicações da Noruega no final de fevereiro de 2021. A atividade marítima na península de Stad é perigosa porque fica numa área de difícil navegação. Exceto pelas águas correntes, a topografia subaquática cria situações adicionais, incluindo ondas imprevisíveis que podem persistir por um bom tempo, mesmo após a passagem da tempestade. A Administração Costeira Norueguesa, ACN, declarou que alternativas foram apresentadas, como essa que está em andamento há anos. Even the Vikings. Então, até os vikings costumavam passar com suas embarcações pelo local, com a finalidade de evitar as condições adversas ao redor da península durante a Segunda Grande Guerra. Os alemães também tinham planos para construir um projeto similar. Porém, de acordo com Terje Eisen, diretor da ACN, a guerra não durou bastante para que justificasse a sua construção. O túnel criará uma rota marítima alternativa mais rápida pela península. Ele se estenderá por 1.700 metros e terá 36 a 37 metros de altura e largura, respectivamente. A construção começará dos dois lados do túnel, provavelmente usando técnicas de perfuração e detonação. A boca do túnel será feita em várias fases. Sua parte superior será sustentada por uma camada de concreto projetado. Rotas para retirar o material de dentro do túnel também serão estabelecidas. As duas entradas do túnel terão paredes feitas de pedras retiradas dele. No interior, haverá luzes de LED que funcionarão como ferramenta estética e de navegação.
O projeto visa adequar o túnel à natureza circundante e não prejudicar o meio ambiente. O custo total do projeto é estimado em 325 milhões de dólares, com o financiamento já garantido, segundo os responsáveis. A construção está planejada para começar no início de 2022, após a assinatura do contrato, que será em 2021. Fontes oficiais acreditam que a obra durará entre 3 e 4 anos. Por isso, o túnel estará concluído por volta de 2026. A Noruega é um país pioneiro na construção de túneis e tem mais de 1.100 instalações. O terreno acidentado e rochoso, que geralmente são bons, favorecem o estabelecimento de tais projetos. Apesar da empolgação pelo projeto, nem todos concordam com ele. Segundo Knut Sunset, professor de gerenciamento e projeto da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, o projeto não será financeiramente lucrativo, devido ao seu alto custo e ao fato de que não será a rota mais rápida, e os navios modernos não serão obrigados a usá-lo. É algo muito caro. Sendo permitido, é tão rápido velejar pelo cabo quanto velejar pelo vale ou pelo túnel. Além disso, são grandes e seguros o bastante para navegar em águas turbulentas, o que torna a viagem pelo túnel algo discutível, declarou o professor. Vamos agora para a segunda questão. De acordo com o texto, qual é a opção correta? A nova rota será compulsória para os navios atuais. Não, né? Letra B. O projeto vai ser um pouco caro. Gabarito. Ele diz 325 milhões de dólares. Então, letra B é o gabarito. Letra C. O projeto inovador do túnel é um fracasso total. Letra D. As águas calmas na península são um impedimento a uma navegação segura. Letra E. A construção do túnel causou um sentimento de desespero. Então, letra B é o gabarito. Terceira questão. É verdade sobre o texto que navegar pela nova hidrovia ainda é um ponto de discórdia. Gabarito. Letra A é o gabarito. O professor fala isso no final do texto. Então ainda não há um consenso geral. Terceira questão, letra A. Letra B. Devido à sua topografia subaquática, o túnel com certeza comprometerá o futuro da navegação na península. C. Os vikings costumavam ignorar as situações ameaçadoras na região da península. D. Fazer a integração do túnel com a natureza ao seu redor está além dos limites das possibilidades. Letra E. Os planos para o primeiro túnel de navio vieram da noite para o dia. Quarta questão. Uma questão gramatical. Qual opção corresponde às sentenças que estão gramaticalmente corretas? Ou as sentenças gramaticalmente corretas. Vamos ver aqui então. Vamos analisar e depois marcamos qual opção está correta. O primeiro aí. Sue kissed them each on the forehead. Tá certo. A Sue beijou cada um na testa. O uso do it aí está correto. O it, ele pode seguir um objeto. Então, kiss them, it. Ele pode seguir o objeto. Pode ser direto ou indireto. Tá certinho aí. Como parte de uma estrutura maior. O que eu não poderia falar era assim, I helped them it. E ponto. Nesse caso não estaria correto, não. Mas como teve sequência aí, ele foi parte de uma estrutura maior, aí está correto. Segundo, my niece has lost nearly each friend she had. Não está correto. Você não usa o it
com palavras e expressões do tipo almost, nearly, practically, without exception. Então, você não usa o it com essas palavras, tá bom? Então, nearly, ali está incorreto. O ideal seria every, em vez de it. Terceiro, I can write with any hand. Eu posso escrever com qualquer mão. Não. Seria either o correto aí, e não any. Nós usamos o either e não o any para falar sobre uma escolha entre duas alternativas. Então, mão você tem duas. Então, não poderia usar o any aí. Teria que ser o either. Então, a primeira está certa, a segunda está errada, a terceira está errada. A quarta. They each said what they thought. Correto. Então, ambos disseram o que pensavam. Perfeito, número 4. Número 5. Paul didn't get on with either parent. Correto também. Não se dava bem com cada parent. Aí seria o pai e a mãe, né? Cada genitor, digamos assim. Aí está usando o either, que é o erro da terceira. Então, que pai também você tem dois, né? O pai e a mãe. Então, quando você tem uma escolha entre duas alternativas, é o either que você usa. Então, a quinta, digamos que é a explicação da segunda, né? Desculpa, da terceira. Bom, então as corretas, a primeira, a quarta e a quinta. Gabarito, letra D. Primeira, quarta e o quinto. Baseado no texto, responda as perguntas 5, 6 e 7. What the Ever Given can tell us about mental health at sea? O que o Ever Given pode nos ensinar sobre a saúde mental de quem vive no mar? Há 30 dias, um navio chamado Ever Given estava velejando em um relativo anonimato. 29 dias atrás, esse mesmo navio apareceu nas manchetes de todos os jornais nacionais de Londres a Lima. Em questão de horas, o navio e seus 25 tripulantes passaram de marinheiros altamente qualificados a alvo da mídia. No cipoal de memes das redes sociais, jornais cobrem histórias e relatos especiais. Mas uma coisa muito importante foi esquecida, muito provavelmente ignorada: o bem-estar mental dos tripulantes. No tempo de redes sociais, todo mundo virou um especialista. E nunca foi tão sentido na indústria naval como nos tempos atuais. Uma horda de culpados surgiu quase que instantaneamente com pouco ou nenhum mérito, ou checagem dos fatos, como evidenciado pela nomeação de um oficial como a capitã do Ever Given, sem considerar que ela estava a 200 milhas de distância e em uma outra embarcação. Ser um navegador é uma função estressante, independente de um incidente de proporções globais, especialmente se você considerar o fato de ficar longe de sua família por longos períodos de tempo e trabalhar contratado com pouca garantia trabalhista. Você também tem que lidar com o cansaço, condições climáticas extremas e intensa pressão de tempo sobre a tripulação e seu comandante, por várias agências estaduais e globais, bem como o próprio afetamento do navio. Então, some-se a isso a culpa por interromper uma operação comercial de 9,6 bilhões de dólares por dia. Compreensivamente, os níveis de estresse aumentaram astronomicamente. Como na indústria, a saúde mental ainda é tabu que encontra forte resistência. Os marinheiros têm mais probabilidade de serem despedidos e demitidos por serem considerados inaptos para servir do que qualquer forma de apoio. Enquanto estiverem embarcados, o clima será de apoio com a tripulação, se unindo para manter o navio operando internamente. Todo e qualquer tripulante, do marinheiro ao capitão, estará
preocupado com sua reputação e também com sua empregabilidade. Da minha experiência como capitão, a sua tripulação é a linha de frente contra qualquer incidente maior. Se algo errado acontecer, eles entram em ação. São treinados para isso. É instintivo. Não tenho dúvidas, todos a bordo do Ever Given deu o seu melhor para proteger aquele navio e evitar um estrago maior. Mas algumas coisas fogem ao seu controle. Na realidade, eles nunca serão elogiados por salvar a embarcação, mas criticados por tê-la encalhado. Essa tripulação está profundamente ciente dos problemas que o incidente causou e são lembrados disso todas as vezes que ligam seus telefones ou computadores para ler as notícias ou falar com seus familiares. Sinto profundamente por eles. Eles agora estão encalhados num lago egípcio, longe de seus familiares, sem a capacidade de se defenderem com a ameaça das iminentes acusações civis e criminais. Esse espiral descendente indiscutivelmente afetará a saúde mental deles, e, antigamente, não havia um sistema para dar o apoio de que precisavam. Baseado na minha experiência offshore, trabalhar para empresas que oferecem tratamento psicológico e, apesar de todos os comentários, Tapit frequentou cursos de conscientização sobre saúde mental, transmitidos ao vivo. Os marítimos querem e precisam desse apoio. Contudo, há um receio deles em admitir que estão batalhando por isso e pedindo ajuda, porque pode ser o fim de suas carreiras. Claro que as conversas avançaram significativamente, mas ainda não é o ideal. A dura realidade é, o Ever Given e sua tripulação serão esquecidos daqui a 1 ou 2 meses, mas eles estarão magoados e continuarão a viver com os problemas mentais causados pelo incidente durante um bom tempo ainda. A questão, leia as sentenças e marque a opção correta sobre o texto. Primeiro, o capitão Lee Clark avalia que a tripulação do Ever Given fez o possível para afastar o perigo. Correta a primeira opção. Segunda, o bem-estar mental da tripulação foi desprezado. Correta a segunda opção também. Terceiro, os marinheiros geralmente são dispensados por serem incautos. Incautos, agirem sem cuidado. Quarto, ele não diz isso, né, pessoal? Ele fala que caso eles procurem um tipo de ajuda mental, eles têm medo da sofra alguma influência em suas carreiras. Então, o texto não fala sobre isso. Pode até ser verdade, mas o texto não fala sobre isso. Quarta, a tripulação do Ever Given se destacou por serem desajeitados. Muito pelo contrário, né? Eles fizeram o possível para que isso não acontecesse. Quinta, conclui-se que havia uma mulher na condução do Ever Given. Não, né? Esse não fala nada sobre isso. Então, o primeiro e o segundo estão corretos. Gabarito letra A. A sexta questão. De acordo com o capitão Lee Clark, a função que o marinheiro exerce... Letra A piece of cake, ou seja, molezinha. Não, né? Muito pelo contrário. A cushy job é um trabalho confortável. Terrific, muito boa. Letra D, uma moleza. Letra E, extenuante. Gabarito letra E, extenuante. Uma questão de vocabulário, então você tinha que saber que a letra E significa extenuante. A sétima questão é uma questão daqueles espaços que ele abriu no texto. Quando eu fiz a tradução, eu já fui lendo direto. E era para você marcar qual preposição se encaixava no... O gabarito dessa questão foi a letra E. From,
off, against, into, in e beyond. Então tá aqui. From my experience as a captain, your crew is your first line of defense against any major incident. Então tá aí. Gabarito letra E. Oitava questão. A tripulação do Ever Given teme ficar conhecida como os marinheiros que encalharam o navio. Durante 2 anos, Muhammad Aisha foi um morador solitário em um container de navio abandonado no Golfo de Suez. Se ele quisesse carregar o seu telefone, beber água ou comprar comida, ele tinha que remar até a praia. Embora ele só podia ficar lá no máximo por 2 horas por se tratar de uma área militar. De acordo com um médico que o examinou, o marinheiro desnutrido começou a apresentar sintomas similares a prisioneiros trancafiados em condições subhumanas. Marque a opção sobre o texto. Muhammad Aisha está se divertindo a bordo do navio. B. O cargueiro está tombado nas proximidades do porto. C. A persistência de Mohamed depende de sua disposição. D. Mohamed gosta de remar até a costa. Mohamed é um condenado voraz. O gabarito dessa questão foi a letra C. Então depende da disposição dele para que ele continue vivo. Então ele tem que remar até a praia, se ele quiser carregar um celular, beber água, comprar comida, né, alimentar-se. Então depende das suas tentativas, de sua disposição. Gabarito letra C. A 9ª questão agora. Marque a opção que complete o excerto abaixo. É uma questão de artigo. Uma questão que a iPhone sempre cobra. Derramamento de óleo é observado em Golden Ray no local do naufrágio. O comando unificado, só que eu uso o artigo, né, especificando. O comando unificado. Então, primeiro aí tem que ter o artigo definido, o the. In charge of the disposal of the wreck, tudo aqui estou especificando. Então, o comando unificado da limpeza dos destroços em Golden Ray descobriu. Tudo aqui tem artigo. The. Eu olho nas opções, a letra B, os 3 primeiros são D e os demais não. Então, o gabarito dessa questão é a letra B de bola. Então, descobriu um vazamento. Estou aqui um vazamento, não estou especificando. Artigo indefinido. No quarto aí é o N, o AN. Porque a palavra seguinte tem som vocálico. Um vazamento de óleo que os trabalhadores, o spill it, the workers, qualquer trabalhador? Não, os trabalhadores lá do comando unificado. Então estou especificando, tem que ter artigo aí. The workers. Os trabalhadores estavam tentando conter tanto na água quanto no litoral. On the water, along and the coastline. Vários casos aqui estou especificando, por isso justifico o uso do artigo definido the. Gabarito letra B. Andando na costa do Sri Lanka, provocando temores de um desastre ambiental. É uma questão de tempo verbal. Tempo verbal sempre cai uma questão desse tipo, desse assunto, na prova da EFON. E eles misturam vários. Presente, passado, tempos perfeitos, verbos modais. É extremamente importante o candidato ter domínio desse assunto. Nós temos lá então. The Singapore Heritage Express Pearl. Olha lá. Então, a rede, né, de imprensa de Singapura
Aí tá assim, ó, on fire for almost 2 weeks before. Pessoal, eu chamaria atenção para esse before. O before, normalmente, ele introduz o passado perfeito, o past perfect. Had e o verbo principal no particípio. Então, esse primeiro traço aí, entraria o had. Se você der uma olhada lá nas opções, vamos lá. Dando uma olhada nas opções, eu vou ter letra A, has been. O primeiro da letra A, então não é o gabarito. Letra B, has been também. Letra C, eu tenho o had been, perfeito. E na letra D, o primeiro também eu tenho o had been. Na letra E, o primeiro é o was. Então, estão fora, A, B e a letra E. Ou vai ser a C ou vai ser a D. Depois da segunda opção, eu tenho was put out e put out. Vamos retornar ao exercício, à questão. Então ele diz, né? Express Pearl had been on fire for almost 2 weeks before the blaze. Então ele estava em chamas há quase 2 semanas. Antes da blaze também das chamas, né? Was put out this week. Antes que as chamas foram debeladas, foram apagadas essa semana. Aqui é uma forma passiva. Lá na letra, se você voltar lá, você vai ver que na letra D, ele colocou put out. Só que não dá. Antes da chama, apagou essa semana. Não, ela não apagou sozinha. Ela foi apagada essa semana. Então aqui é passivo. Então eu tenho had been no primeiro e o was put out no segundo. O gabarito, letra C. Se você continuar aí, você vai ver que o terceiro é could, né? Could leak. O hundreds of tons of oil, então centenas de toneladas de óleo ou de petróleo, né? Dos tanques de combustível poderiam vazar no mar. Poderiam vazar no mar. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, uma possibilidade aí. Devastating nearby marine life. Estão devastando, né, a vida marinha da região. Sri Lanka and Indian Navies, então as marinhas do Sri Lanka e da Índia, had worked em conjunto, né, tinham trabalhado em conjunto nos últimos dias na tentativa de apagar o fogo e prevenir e evitar, né, a quebra do navio e o seu consequente afundamento. Então, questão 10, gabarito letra C. Texto para as questões 11, 12, 13 e 14. Maersk, a maior empresa naval do mundo, diz que o impacto econômico com o bloqueio do Canal de Suez continuará até a segunda quinzena de maio. O tempo que o Canal de Suez ficou bloqueado pelo Ever Given afetará a economia nas próximas semanas ou meses, de acordo com a Maersk, a maior empresa naval do mundo. Nós sentiremos os efeitos retardados na segunda quinzena de maio, Lars Michael Jensen, presidente da Maersk, disse ao Financial Times. O Ever Given, que é um dos maiores navios cargueiros do mundo, ficou preso no canal por 6 dias, bloqueando uma das rotas comerciais marítimas mais importantes do mundo. O Ever Given era operado pelo grupo Evergreen, empresa marítima baseada em Taiwan. O navio foi libertado no dia 29 de março. Maersk previu efeitos em cadeia por causa do bloqueio. Em um comunicado à imprensa postado na quinta-feira, a empresa disse que estava satisfeita em ver que a fila de espera no canal estava reduzindo rapidamente. A cada dia que passa, estamos tendo uma imagem mais real do que esse incidente realmente significa para os nossos consumidores, disse a empresa. Maersk disse que aproximadamente 50 navios tiveram curso interrompido por quase uma semana devido ao bloqueio. Alguns daqueles navios esperavam no final do canal, enquanto outros eram redirecionados ao redor do Cabo da Boa Esperança.
Os efeitos desse retardo serão sentidos nos portos do mundo todo, disse a empresa. No seu comunicado, avisava que os retardos podem variar de acordo com a localização. Portos e terminais lotados podem não ter vagas para os navios que chegarem fora do dia previamente agendado. A empresa disse que, anteriormente, o retorno da navegação à normalidade pode levar meses. Mesmo quando o canal reabrir, os efeitos em sua capacidade global e equipamentos serão significativos e esse bloqueio já gerou uma série de problemas e atrasos na navegação mundial, que pode levar semanas, talvez meses, para voltar ao normal. Maersk, em nota oficial, disse quando o Ever Given ainda estava preso no canal. 11ª questão. De acordo com o texto, é possível inferir que: opção A, o bloqueio marítimo prolongado do canal de Suez poderia ter culminado num problema econômico. Então, ele teve um problema econômico. Não poderia, não, ele teve. Letra B, a interrupção da navegação causada pela obstrução do Ever Given causaria problemas financeiros aos consumidores. Sim, causou. Tá? Causou problemas, não causaria, causou, né, problemas financeiros aos consumidores. É o gabarito. Então, a questão 11, o gabarito é a letra B. O que ele diz na C? Ações conjuntas para resgatar o navio poderia evitar uma séria escassez de suprimentos. D. O fechamento da rota comercial do Canal de Suez abalou a confiança em sua posição econômica. E. O sucesso na liberação do Ever Given, assim que possível, melhoraria significativamente a economia. Questão 11, gabarito letra B. Questão 12. Questão 12. A empresa disse que o acúmulo de serviço pode levar meses para se normalizar. Então, a empresa... Letra A. Havia informado sobre o período de tempo que poderia ter sido necessário para realizar a quantidade acumulada de trabalho. Perfeito. Questão número 12, gabarito letra A. A letra B diz que havia assumido que um período de meses poderia ter sido necessário para que as atividades de transporte fossem reorganizadas. Na opção C, ele diz que havia comentado, não, a empresa, né, havia comentado, que poderia levar meses para recomeçar a grande quantidade de trabalho de transporte acumulado. D. A empresa se pronunciou sobre a quantidade de tempo que pode ser necessária para que o trabalho de transporte seja interrompido. E aí, a empresa havia dito que poderia levar um longo período até que a quantidade de trabalho de transporte aumentasse o seu volume. Então, a questão número 12, o gabarito oficial, letra A. Questão 13, qual declaração é verdadeira sobre o texto? O Ever Given, operado pelo grupo Evergreen, é o maior navio cargueiro do mundo. Não, ele diz que, acho que no terceiro parágrafo ali, ele diz que ele está entre os maiores do mundo, mas não que ele é o maior do mundo. B. Como consequência do canal ficar 6 dias bloqueado, os portos do mundo todo ficariam muito ocupados como nunca antes. Ele falou, os portos que são muito ocupados, navios que chegaram fora do dia agendado. Está errado a letra B. C. O bloqueio do canal acabou após 6 dias. E a navegação foi liberada desde então. Perfeito, gabarito letra C. Na letra D, ele diz que, de acordo com a empresa Maersk, enquanto esses 6 dias se passavam, os efeitos do bloqueio nos negócios dos consumidores ficavam ainda mais evidentes. O fato do Ever Given ter encalhado por 6 dias raramente afetaria, se afetasse, negativamente a programação dos navios.
Questão 14. De acordo com o texto, é possível concluir que as autoridades reavaliaram as leis marítimas antes da reabertura do Canal de Suez. B. Mesmo quando o canal abriu novamente, as empresas marítimas continuaram inativas por meses. C. Quando o canal foi desobstruído, o Cabo da Boa Esperança foi fechado. D. Todos os navios que aguardavam a liberação do Suez foram redirecionados. Todos não, né, gente? O texto fala que foram alguns, se não todos. Letra E. Ever Given já tinha sido desencalhado quando o Suez foi liberado. Quando o canal de Suez foi liberado. Perfeito. Gabarito letra E. IMO Action Plan. IMO, Plano de Ação para solucionar o problema da sujeira dos plásticos que saem dos navios. O Comitê de Proteção Ambiental Marítimo da IMO adotou em 2018 o Plano de Ação da Organização Marítima Internacional para resolver o problema dos plásticos descartados pelos navios, que objetiva aprimorar as leis existentes e introduzir novas medidas de apoio para reduzir esse descarte. O que são resíduos marinhos? Materiais plásticos de todas as formas e tamanhos são onipresentes em nossos mares e oceanos. Eles se deterioram muito lentamente no ambiente marítimo, podendo levar até 400 anos. Resíduos marinhos se originam de várias fontes e causam um grande espectro de impactos ambientais, econômicos, na segurança, saúde e culturais. Por exemplo, eles podem causar dano à vida marinha, ser ingeridos e até a morte caso o animal fique enroscado nele. Resíduos marinhos foi definido pelas Organizações das Nações Unidas para o Meio Ambiente como qualquer material persistente sólido, processado ou fabricado, ou material descartado ou abandonado no meio ambiente costeiro ou marinho. Resíduo marinho consiste nos itens que foram feitos ou usados pelas pessoas deliberadamente, descartados nos mares, rios ou praias. Levados indiretamente para o mar, pelos rios, rede de esgoto, água da chuva ou ventos, acidentalmente esquecidos, incluindo materiais deixados no mar devido a condições adversas, material de pesca ou carga, ou deliberadamente deixados pelas pessoas nas praias e na região costeira. Incluem também plásticos e microplásticos e é conhecido por resultar de fontes em grandes quantidades ou originárias de navios. Entulhos foram vistos em áreas costeiras, em águas longe de fontes poluidoras antropogênicas, na superfície da água, na coluna d'água, de águas profundas e em sedimentos oceânicos, do Equador aos polos, incluindo alguns presos em geleiras. A Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que 15% do lixo marinho flutua na superfície do mar, 15% permanece na coluna d'água e 70% no fundo do mar. De acordo com um outro estudo, 5,25 milhões de fragmentos plásticos, pesando 268.940 toneladas, estão atualmente boiando nos oceanos. Quais problemas os resíduos marinhos causam? Além dos problemas de saúde e ambientais causados por eles, lixos e plásticos à deriva representam um custo e um perigo à navegação
porque podem se enrolar em hélices e lemes. Um outro problema que exige ação imediata é o grande acúmulo de plástico, não somente em áreas costeiras, mas também no fundo do mar. Essa sujeira é nociva à vida marinha. Criaturas marinhas podem ficar presas ou serem estranguladas por redes ou linhas e microplásticos. Também podem entrar no aparelho digestivo quando engolidos. Questão de número 15. Marcar a alternativa correta de acordo com o texto. Letra A. Descarte de lixo no mar foi tratado como falta de atenção dos humanos. Letra B. A IMO expressa sua opinião sobre a vida marinha apanhada em armadilhas e o grande dano que isso causa. Gabarito da questão, letra B. C. A Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente recorreu ao IMO para tratar do assunto das mortes no mar por causa de sujeira oceânica. D. A atenção foi desviada do lixo produzido em terra firme para a produzida em mar aberto. Letra E. Plástico é de longe a substância menos visível descartada no ambiente marinho. Questão 16. Eles se decompõem extremamente lentamente no ambiente marinho, levando mais de 400 anos. A expressão sublinhada in excess of significa: letra A. As little as possible, seria o menos possível. B. Além do normalmente recomendado. C. Muito menos que o esperado. D. Mais que uma quantidade específica. E. Um pouco maior que o normal. A questão 16, o gabarito foi a letra D. Mais que uma quantidade específica. Questão 17. Questão 17, assim como a questão que abordamos termos verbais, é o assunto artigo, definido e indefinido. Também um assunto recorrente em provas da EFON. Vamos lá. Brazilian people. People aqui está no plural, é o plural de person. Plural de substantivo irregular. Então, é o are que eu vou usar aqui. Letra é o segundo. Shipping debris. Destroços do navio. Debris, destroços, é um substantivo incontável. Então, se ele é incontável, o verbo fica no singular. Então, is. Terceiro e quarto. Eu tenho aqui cattle e the police. Ambas palavras são usadas com verbo no plural. A gramática é categórica. Gado e polícia, você usa verbo no plural. Então, o terceiro é are e o quarto é are. O quinto. Novas estatísticas do aumento do lixo nos mares. Bom, novas estatísticas, plural, né? Então, vou usar o are. Então, fica are, is, are. Gabarito, letra C. Are, is, are e are. Letra C. 18ª questão. Qual declaração não está correta? Pessoal, a que não está correta é a letra B. Isso aqui é um caso de posse em separado. Quando você estudou apóstrofo S, você estuda posse conjunta e posse em separado. Quando você tem posse conjunta, só o último é que leva apóstrofo S, que é o caso aí, whale and elephants. Só que eu estou falando do habitat da baleia e do elefante. Ou seja, a baleia e o elefante não dividem o mesmo habitat. Então, cada um tem o seu habitat. Isso chama-se posse em separado. Então, o whale também deveria ter um apóstrofo S. Whales and elephants. Gabarito letra B. Essa está errada. Questão 19. Qual declaração a palavra well é um adjetivo? Um assunto muito interessante também, né, gente? O adjetivo, ele é usado após determinados verbos. O verbo taste, o verbo seem, o verbo look, o verbo feel, o verbo get, become, inclusive o verbo to be. Então, depois do verbo to be, eu tenho adjetivo.
Então, letra A. Is well. A tartaruga está bem agora, mas esse well aí ele é tratado como adjetivo. Então, na letra A, o well ele está depois do verbo to be aí. Well now. Na letra B ele tentou meio que te enrolar aí também, né? Colocou um verbo to be no passado aí, mas não, a palavra vem seguinte seria bem tratado. Mas a palavra well, depois do verbo to be, ela tem valor de adjetivo. Então, questão 19, gabarito letra A. Questão número 20, última questão da prova. E os microplásticos também podem entrar na cadeia alimentar, já que são indigestos quando ingeridos. Então, esse as aí significa já que. Já que, qual que é embaixo aqui que ele fala que eu posso substituir? Já que é a letra D, since. O since, você estudou lá em tempos perfeitos, ele significa desde, no presente perfeito. Mas quando você estudou conjunção, você também viu que o since pode significar já que. Questão número 20, gabarito letra D. Encerramos aqui a prova da EFON 2022. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!